Bem, pessoal, vamos de BTC no fim de tarde dessa sexta-feira, 14 de outubro. Agora na Espanha, 20 horas e 2 minutos. No Brasil, 15 e 2 da tarde. Gente, a BTC está com uma leve dificuldade de transpassar a mediana do canal de Keltner. A gente chegou a ficar um tempinho na banda superior do canal de Keltner. Fizemos a máxima hoje em 19.951, mas a mediana do canal de Keltner representa uma poderosa resistência, ainda mais porque ela está se confundindo aqui com a linha inferior da nuvem na projeção. Ontem a gente fez um belo martelinho. O martelo ele é uma figura gráfica icônica, porque na verdade existe uma rejeição do mercado quando o preço circulou pela base do martelo. Então existe uma parede de compra muito grande de BTC nesse patamar, logo acima de 18 mil, ou seja, o mercado rejeitou esse preço e fez o ativo desenhar o martelinho. E agora a gente volta a estressar a aresta superior dessa cunha aqui na projeção. Então segue o game, segue vigente essa nossa grande cunha triangular que vem se desdobrando desde junho desse ano, e agora a gente está nos estertores, né, perdendo amplitude movimentacional. A gente está meio que espremido entre a base da nuvem, a aresta superior e agora a mediana do canal de Keltner, mas é uma movimentação normal. Na projeção, as linhas da nuvem ficaram flat. Hoje, o grande astro da análise técnica também foi o DXY, que apesar de estar subindo 0,75%, está desenhando mais um candle vendedor. Muito provavelmente isso aqui vai cair como uma jaca na semana que vem. Lembrando que o DXY ele não opera no final de semana, ele precisa do mercado de futuros aberto. E eu trouxe aqui para vocês o gráfico do Move, que mede o índice de volatilidade do mercado de títulos norte-americano. Gente, o Move ele está avançando aqui para o pico da crise pandêmica que aconteceu em março de 2020. Nesse momento, houve um mega quantitative easy e a torneira de injeção de liquidez no mercado cantou forte lá no Fed, e a gente está avançando para cima de 55. A gente está indo para um patamar que está próximo do patamar do subprime. Eu estou aqui no gráfico semanal, aqui foi a crise do subprime, foi nesse patamar um pouco acima de 155 que o Federal Reserve começou a liberar aqueles trilhões de dólares para o sistema bancário. E para o sistema financeiro norte-americano como um todo. O Lehman Brothers quebrou, mas nesse momento uma série de shitcoisas foram parar dentro do balanço patrimonial do Fed, que passou a ficar sócio até de banco quebrado. Então a gente está indo para um patamar muito interessante em termos de risco da liquidez mesmo, risco de falta de liquidez no mercado de títulos norte-americano. De repente pode ser que o mercado americano replique essa crise do Reino Unido. Já já eu vou falar sobre isso. E na nossa banda de VWAP mensal, a BTC basicamente ontem deu um beijinho na lower e foi buscar a VWAP mensal, que está nesse patamar de agora. A VWAP mensal está exatamente em 19.400 e pouco. A gente está um pouquinho abaixo, justamente porque a VWAP mensal exerce a função de resistência e ela está meio que se confundindo com a mediana do canal de Keltner. E a gente segue fortemente engolfado pela grande banda de VWAP mensal do mês 6 de 22, que engolfou a do mês 7, engolfou a do mês 8, engolfou a do mês 9, está engolfando a do mês 10, e isso mostra a perda de ímpeto dessa corretiva. No intraday, a BTC foi didática, todos os sinais fecharam rapidamente, porque a BTC simplesmente retornou rapidamente para a VWAP em todas as suas esticadas, vamos colocar assim. E na seara fática, Elon Musk está oficialmente sob investigação federal por causa do Twitter. O bilionário Elon Musk, dono da Tesla e da SpaceX, está sendo investigado por autoridades federais por sua conduta no acordo de compra do Twitter por 44 bilhões de dólares. Não se sabe exatamente o objeto da investigação. Os advogados do Elon Musk confirmam que a investigação é contra o Twitter e não contra ele, mas enfim, o fato é que a tratativa de compra está sob o escrutínio federal norte-americano. E 400 addresses de BTC estão na blacklist da Secretaria do Tesouro norte-americano. Todas as BTCs que circularam por esses 400 addresses
segundo a Secretaria do Tesouro norte-americano, seria dinheiro de lavagem, vamos colocar assim. Mas existem misturadores, né, que acabam confundindo a Secretaria do Tesouro, fazendo um teleporte cross-chain desses ativos. Por isso que a própria Secretaria do Tesouro norte-americano está querendo punir, está querendo perseguir e punir quem coloca no ar misturadores. Mas um misturador nada mais é que um código aberto. Qualquer um pode ir no GitHub, copiar e colar, fazer o deploy na Ethereum Virtual Machine e, enfim, misturar, fazer o cross-chain de qualquer ativo de uma blockchain contra a outra, ou seja, pega essas BTC e joga no misturador, recebe BTC embrulhada na rede Ethereum, enfim, é o novo normal. Não sei como exatamente as autoridades norte-americanas vão conseguir censurar esses addresses e impedir que eles circulem livremente, é complicado. E a BTC terá 1 bilhão de usuários nos próximos 3 anos. Segundo essa métrica que usou dados da Glassnode, eles consideram não só os wallets ativos na rede, que são mais de 40 milhões, mas os usuários que fazem uso de BTC também por CeFi, não só por DeFi. Hoje eles estimam que existam entre 100 e 130 milhões de usuários de BTC no planeta, e eles lembram que o valor de uma rede é proporcional ao número de usuários conectados nessa rede. E o crescimento de usuários aumenta exponencialmente. É por isso que o market cap da BTC também vai aumentar exponencialmente. E na seara geopolítica e finanças internacional, o Putin diz que não se arrepende de invadir a Ucrânia e diz que tudo está sob o espectro de previsão das forças russas. E agora, há poucos minutos atrás, a Rússia convocou 16 mil novos recrutas, foram destacados. Lembrando que as baixas continuam a aumentar dos dois lados, tanto do lado ucraniano quanto do lado russo. É uma barbaridade o que está acontecendo. Jovens com 20 e poucos anos sendo enterrados, e agora mais essa sequência de novas convocações pelos dois lados do conflito. Eu conheci uma família ucraniana aqui no sul da Espanha, que eles chegaram eles chegaram na Espanha, mas ao sair do território, chegaram no sul da Espanha, mas ao sair do território ucraniano, um filho deles de 18 anos foi impedido de deixar o território ucraniano, porque era obrigado a integrar as fileiras ucranianas. Ou seja, a família está aqui, mas o filho de 18 anos, que é o filho mais velho, né? As crianças vieram, os outros dois filhos vieram, o filho mais velho acabou ficando lá na Ucrânia, no front. É um drama, na verdade, né? E, gente, o UBS se junta ao alerta do coro de Wall Street no sentido de que vem uma mega inadimplência no mercado de crédito corporativo dos Estados Unidos. Crescem as chances de que os tomadores de empréstimos corporativos tenham dificuldades para pagar as suas dívidas. O Federal Reserve está nesse viés ultra hawkish, meio que enxugando gelo, já que todos esses aumentos muito agressivos até agora não está arrefecendo essa pressão inflacionária. É possível que os Estados Unidos sejam catapultados por uma crise agora no mercado de crédito corporativo. Lembrando que lá na frente, com uma recessão, pode vir uma nova super crise que pode ser concomitante a uma deflação ou uma estagflação e eventualmente uma baixa na liquidez do mercado de títulos norte-americano pode colapsar a economia, como está acontecendo agora no Reino Unido. O Ray Dalio escreveu um extenso artigo aqui na Yahoo Finance ontem, dando conta de que os ingredientes para uma tempestade perfeita estão se confluindo, né? Estão se aglutinando, e, na verdade, parece que os dirigentes do Federal Reserve só têm olhos para o aumento das taxas e não conseguem ver o que está acontecendo em volta. Mas, enfim, o fato é que a BTC está muito resiliente. A Nasdaq está tombando menos 2,33 e a BTC está ali, menos 0,17. A Nasdaq é uma shit coisa, não para de cair, vai continuar jaqueando, porque muitas dessas big techs e seus ecossistemas, como o iOS e Android, vão acabar
tendo o tráfego de dados e riquezas dentro desses ecossistemas da Web 2 migrando para a Web 3, talvez o mercado esteja virando a chave, reprecificando os ecossistemas jurássicos da Web 2 para reprecificar os ecossistemas da Web 3, onde dados e riquezas vão circular sem a fricção desses ecossistemas como o iOS e o Android, onde a Apple é a sócia indesejada de qualquer corporação que suba um app por ali. Então, que sejam bem-vindas essas corporações aos dApps, aos apps descentralizados que vão rodar na Web3. Tá bom, pessoal? Se nada fugir do script, eu volto amanhã para analisar a própria BTC. Fiquem com Deus e quem quiser sugerir alguma análise, é só colocar nas mensagens abaixo. Fiquem com Deus, até amanhã, grande abraço.